Olá! No exercício prático dessa semana, vocês continuarão trabalhando com GPIO através da manipulação de registradores e também desenvolverão, junto comigo, uma biblioteca para o controle do display LCD presente no kit utilizado na disciplina. Os objetivos dessa aula é que vocês se familiarizem com a configuração e operação do microcontrolador através de registradores, integrem uma biblioteca para a utilização do display LCD do kit de desenvolvimento com o restante do projeto de vocês e alterem o código fornecido para não utilizar chamadas da biblioteca da KSTK. Em resumo, eu fornecerei para vocês uma biblioteca em linguagem de programação C que utiliza funções da biblioteca KSTK para manipulação do display presente no kit de desenvolvimento. Eu quero que vocês integrem esse código disponibilizado ao código do projeto de vocês, consigam utilizar essa biblioteca e alterem essa biblioteca de forma que onde houver chamadas de funções para manipulação de I/O da biblioteca SDK, vocês devem modificar essas chamadas e incluir código para manipular diretamente os registradores. O objetivo é que vocês fiquem acostumados com a manipulação de registradores no microcontrolador. Na aula teórica dessa semana, foi apresentado o display LCD presente no kit, que é um display de duas linhas 16 colunas, que possui o controlador KS00661U, que é um padrão, tem um padrão de comunicação comum aos displays alfanuméricos. Ele se comunica com o microcontrolador target através de 8 linhas de dados e comando, e mais a linha RS Enable, que foi explicado na aula teórica. Lembrando que os pinos mostrados naquele slide anterior, RD0 a RD7, o pino RE1 e o pino RE0, referem-se a pinos do microcontrolador original do kit MCLab, que era um PIC. Vocês devem acessar a tabelinha no formato ODS, que está presente na aula, uma das primeiras aulas, na verdade, o material auxiliar, e lá está especificando quais são os pinos do microcontrolador target, que no caso é um ARM M0+ da Freescale. Então, atentem-se a isso. Nesse slide aqui já apresentado parte do arquivo board.h com as definições dos pinos do display LCD. Então, de certa forma, vocês nem precisarão nessa aula acessar aquela planilha, ela contém essa mesma informação, mas para facilitar o trabalho de vocês, eu já coloquei então nesse slide o que vocês devem incluir no arquivo board.h, que armazena todas as definições de hardware dos pinos, né, do nosso kit de desenvolvimento. Então vocês devem incluir esse trecho de código, esses defines, nesse arquivo para dar prosseguimento ao experimento, né? Como falado no início dessa videoaula, o objetivo desse exercício é que vocês integrem um código fornecido por mim, que executa o controle de um display LCD de duas linhas de 16 colunas ao restante do projeto de vocês. Então vocês devem baixar o arquivo contendo os códigos fontes do controle do LCD. Ele está presente no tópico aí dessa semana da aula 4, da semana 4. Vocês devem incluir no projeto de vocês, vocês devem criar um novo projeto para cada aula, né? Então, vocês devem incluir no projeto dessa aula da semana 4, no arquivo board.h, as definições apresentadas no slide anterior, e devem incluir no arquivo main desse novo projeto, no projeto dessa semana, o arquivo lcd.h, certo? Você deve fazer uma chamada à função lcd_dummy_text na função main.c. Lembre-se que você precisará inicialmente iniciar o display fazendo uma chamada à função lcd_init lcd. Você deve compilar e ver se não há nenhum erro. Só então prossiga para a etapa seguinte. Se vocês tiverem acesso ao computador do laboratório, tiver horário disponível, vocês podem testar antes de seguir para a etapa do slide 7. Mas caso não tenham um computador disponível e vocês compilarem e já não encontrar nenhum erro de compilação, se vocês mesmo que não possam verificar, vocês podem seguir para a etapa seguinte. Mas se houver erro de compilação,
corrija, veja o que está acontecendo na inclusão dos arquivos, na configuração, veja se fez os includes certinho, antes de seguir para o slide seguinte. Então, aqui é a parte central da aula. Vocês deverão alterar o código fornecido nos arquivos lcd.c, na verdade, no lcd.h não precisará manipular nada. Deve alterar esse código e para que não sejam utilizadas as bibliotecas da KSDK, certo? Então, sempre que houver uma manipulação dos pinos, vocês devem utilizar os registradores que manipulam, os módulos GPIO, SYN e port do microcontrolador, que foi apresentado na semana anterior. Compilem tudo e vejam se não há erro e só depois disso prossigam para a etapa seguinte. Nesse momento já é bastante importante que vocês testem no computador. Se deixarem para o final, para testar, ver a mensagem só no final, vocês podem ter bastante trabalho. Mas, novamente, se não tiverem disponível, vão seguindo com muita atenção, correndo o risco de ter que voltar para etapas anteriores quando tiverem acesso ao hardware, né? Então, a próxima etapa é criar a função lcd_writeText para a escrita de uma string no display. Essa função deve receber como entrada um número de 0 a 1, indicando qual linha a string deve ser escrita, né? E a string, que é um ponteiro para char. Quem não souber como enviar uma string para uma função, ou seja, enviar por referência o ponteiro de um array de caracteres, né? Deve pesquisar na internet isso. Vale a pena lembrar que todas as regras do padrão de codificação apresentados na semana anterior devem ser seguidas em todo o projeto da disciplina. Vocês deveriam entregar esse exercício no nosso diretório do Bitbucket até a quarta-feira da próxima semana, da semana seguinte a essa aula, ou seja, até o dia 14/4, até o fim do dia. Devem criar um branch chamado semana 4. E lembrando, vocês sempre devem, cada semana, incluir os códigos em um branch diferente, em um projeto diferente, e não devem alterar os códigos após a entrega, pois isso fica registrado e isso se configuraria como um atraso na entrega do exercício semanal. Então é isso, pessoal. Desejo boa semana para vocês e bons estudos. Muito obrigado pela atenção.